Olá, galera! Estamos de volta para mais uma aula de Educação Física. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula já aqui pelo canal, né? Vocês aí do sétimo ano do ensino fundamental, do ensino regular e vocês também alunos do EJA. Tá? Hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, que é a capoeira, né? Tivemos na aula passada uma breve explicação do que é a capoeira, né? Do que a capoeira envolve. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da capoeira, né? Onde ela surgiu, como ela surgiu, quem eram os praticantes dela na época que surgiu, né? Muita coisa legal. Então, não saiam daí. Continue aí para a gente bater esse papo bem legal aqui sobre a história da capoeira, tá? Estão preparados? Então, vamos lá, né? Então, a história da capoeira. Deixo já aqui de início essa imagem belíssima de dois capoeiristas, né, fazendo a sua apresentação dessa luta tão magnífica, uma luta que envolve a arte, uma luta que envolve música, né, cantos, né, arte, muita coisa em comum, né? É uma manifestação cultural riquíssima, que é a capoeira, que hoje é muito praticada aqui no nosso país, né, na nossa cidade, né? Como vimos na aula passada, aquele vídeo que eu deixei por último, a lição de capoeiristas aqui da nossa cidade, tá? Não sei se vocês chegaram a reconhecer algum deles, tá? Mas sim, são pessoas aqui da nossa cidade, tá? Aqui de Itabaianinha. Então vamos conhecer agora um pouquinho dessa história, tá? Vamos prestar bastante atenção para não perder nenhum fato. Então, considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI, tá? Sublinhar aqui, no Quilombo dos Palmares, situado na então capitania de Pernambuco. Então, essa imagem aqui, gente, belíssima imagem do alto, né? Mostrando esse quilombo que é tão reconhecido hoje. Hoje ele é um ponto turístico, né, do nosso Brasil. Aqui, né, no Quilombo dos Palmares. Então, vejam aí essa imagem belíssima de várias pessoas visitando, né, esse quilombo. Belíssimo. E aqui eu trago mais imagens desse quilombo de Palmares. Né? Ali vocês viram a imagem de cima. E agora eu estou trazendo mais imagens para vocês internas desse local, né, que surgiu aí a capoeira. Então nós temos aqui na primeira imagem, uma imagem mais de lado, né? Aqui na segunda imagem, uma imagem mais de frente, mostrando por dentro como é esse local, né? Se a gente não pode ir até ele, então ele vem até nós por meio de fotos mesmo, ou então até vídeos vocês podem estar pesquisando na internet, que tem no YouTube, mostrando esse local, caso vocês tenham curiosidade, tá? É um estudo a mais, né? Aproveitem as ferramentas que a gente tem para estar conhecendo o mundo, tá, gente? Então, a história da capoeira, né? A partir do século XVI, Portugal começou a enviar escravos para o Brasil, tá, gente? Estou falando de escravos porque tudo isso envolve, tá? Porque história, tudo tem história. Então, a gente tem que pegar do início até chegar mesmo no ponto, né, que a gente quer chegar. Porque tudo tem história, né? Como todos os esportes também têm, né? Algo iniciou de algum lugar, né? De alguma coisa. Então, por isso que a gente sempre puxa um pouquinho da história. Portugal começou a enviar escravos para o Brasil, provenientes primeiramente da África Ocidental. Os povos mais frequentemente, né, vendidos no Brasil faziam parte dos povos do Iorubá, do Jejé e o Assá, e dos grupos do Banto, né, incluindo os Congos, os Quibundos e os Caçajés. Tá? Isso são nomes dados a esses povos aí nessa época. Provenientes, né, dos territórios localizados atualmente em Angola e Congo. Tá? Então veja que aí eu já estou falando nessa época aí no século XVI, né, quando Portugal começou a enviar escravos para o Brasil.
Vamos lá, seguindo. Agora, já no Brasil, assim como no restante da América, os escravos africanos eram submetidos a um regime de trabalho forçado. Isso aqui quando os escravos já chegaram no Brasil, tá? Eram também forçados a adotar a língua portuguesa e a religião católica. Porque quando era nessa época, a Igreja Católica era que era dominante, né, do Brasil, praticamente, né? Principalmente da educação também, tá? Pelos jesuítas. Como expressão da revolta contra o tratamento violento a que eram submetidos, né, os escravos, né, tinham os donos, né, o capitão do mato, eles tratavam os escravos muito de forma violenta, né, não tinham respeito por eles, porque eram pessoas compradas, né, então era triste a realidade. Então, os escravos passaram a praticar as artes marciais, aqui já, ó, já vejam, né, que vem, os escravos vieram de Portugal, chegaram ao Brasil. No Brasil, eram escravizados e maltratados. Então, por causa dessa maltratação, veja, os escravos passaram a praticar as artes marciais de suas pátrias de origem, nos terrenos de mata mais rala, conhecidos como capoeiras. Então, veja que existia, aqui a imagem, tá? Uma mata, né, próximo dos locais que eles moravam, né, nas fazendas, nos quilombos. Existia uma mata que se chamava capoeiras. Então, eles iam para essa mata para praticar essas artes marciais, tá? Que eles já conheciam de origem deles. Tá? Veja que história, né? Essa prática levou gradualmente ao surgimento da arte marcial conhecida como capoeira. Então, ao longo do tempo, né, quando eles foram realmente praticando, aí foi reconhecido por um por outro, e aí sim, né, foi onde surgiu o nome. Eles deram o nome capoeira, por quê? Porque eles praticavam dentro da mata que se chamava capoeira. Veja que interessante, né? Uma curiosidade bastante interessante. Então, o escravo vivendo em condições humilhantes, né, que eles eram humilhados e desumanas, era forçado a trabalhar a exaustão, mesmo cansado, eles tinham que trabalhar. Frequentemente sofrendo castigos e punições físicas. Deixa aqui uma imagem. Mesmo sendo em maior número, né, que às vezes era vários escravos, mas às vezes só uma pessoa era para tomar conta deles, né, que às vezes era o capitão do mato, que se chama, né? Mas a falta de armas, que eles não utilizavam armas, não tinham, né? A lei vigente também não era do lado deles. A discordância entre escravos e etnias rivais e o completo desconhecimento da terra, né, em que eles se encontravam, desencorajavam, né? Tiravam a coragem deles, os escravos, a se rebelar-se. Entendido? Então veja que existe, né, todo um patamar, né, toda uma trajetória deles, né? Então veja aqui uma imagem deles, né, já aí praticando, né, um ritual, uma dança já, né, nas senzalas. Neste meio, né, deles, já ali exaustos, mas eles utilizavam a capoeira, né, a dança, para tirar o estresse, aliviar o estresse do cansaço do dia a dia, né? Que eles iam para o canavial, né, o cana-de-açúcar, trabalhavam o dia todo, chegavam exaustos, às vezes até apanhavam. Mas eles utilizavam a capoeira, certo? Para aliviar aquele estresse, né? Relaxar um pouco. Neste meio começou a nascer a capoeira, mais do que uma técnica de combate, surgiu como uma esperança de liberdade e de sobrevivência. Uma ferramenta para que o negro foragido, totalmente desequipado, né? Ele estava totalmente sem nada, pudesse sobreviver a um ambiente hostil e enfrentar a caça dos capitães de mato. Sempre armados,
e montados a cavalo. Então, eles já utilizavam a capoeira, né, para estar sobrevivendo, né, e se defendendo dessa pessoa aí, né, que era o Capitão do Mato. Que, mesmo quando eles fugiam, ele ia atrás, né, e eles a cavalo, com arma, e o escravo não. A pé, sem arma nenhuma, às vezes até sozinho. Então, aí uma imagem, né, bem maior para vocês verem, deles, né, já praticando a capoeira, né, nos terrenos que eles viviam, né, dançando, se divertindo, tirando o estresse do trabalho. Esse era o principal objetivo, né, que eles faziam a capoeira. Hoje em dia, a capoeira se tornou não apenas uma arte ou um aspecto cultural, mas uma verdadeira exportadora da cultura brasileira para o exterior. Presente em dezenas de países em todos os continentes, todo ano a capoeira atrai ao Brasil milhares de alunos estrangeiros e, frequentemente, capoeiristas estrangeiros. Se esforçam em aprender a língua portuguesa, em um esforço para melhor se envolver com a arte. Pessoas de outros países vêm até o Brasil para estar conhecendo essa história, conhecendo os capoeiristas, tá? Porque vê essa história e tem que aprender a língua portuguesa para poder se envolver junto com eles. Né? Então, veja aí uma imagem de capoeiristas, né? Em um local lindo, praticando. Então, hoje a capoeira ela está em todo lugar. Então, a gente pratica capoeira na escola, a gente pratica capoeira nas academias, tá? A gente pratica capoeira nas praças, né? Tem projetos, tá? Então, hoje a capoeira está em todo o lugar. Então, gente, veja que interessante a história da capoeira. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se não, repete o vídeo novamente, certo? E muito obrigado pela atenção da aula de hoje. Fiquem todos com Deus, né? Respondeu o formulário que está aí no link e até a próxima aula.